nações. Então, vamos lá. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Quem é que Jesus vai separar, então? Jesus vai separar as ovelhas dos bodes. Jesus vai fazer isso só com Israel? É o que está escrito aí? Jesus vai fazer isso só com os judeus, que ele vai separar ovelhas de bodes? Jesus vai separar só com os crentes do Brasil? Não. Então, o importante aí nesse versículo é que todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então já está entendido aí o que vai acontecer, né? Ó, todas as nações diante de Jesus, na sua volta, lá quando ele vier, vai haver um julgamento aqui diante dessas nações e ele vai estar sentado no trono e ele vai separar ovelhas de bodes, ok? Então, versículo 34. Então dirá o rei. Opa, agora tem um rei com letra maiúscula aí, não sei como é que tá na Bíblia de vocês, mas agora tem um rei sentado sobre um trono e ele é que vai julgar todas as nações. Aos que estiverem à sua direita, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, para as ovelhas, para aquelas que tinham Jesus como seu Senhor e pastor, vamos dizer assim, essas ovelhas que estão à direita de Jesus, ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai. E ele vai fazer o quê? Ele vai dizer o quê para elas? Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus está dizendo: vinde benditos do meu Pai para o céu que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. É isso que está falando? Vocês estão lendo aí o versículo junto comigo? Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, Jesus não está chamando essas ovelhas de todas as nações que estão à sua direita, ele não está chamando para entrar para o céu. Ele está chamando essas pessoas, essas ovelhas que estão à sua direita, para tomar posse do reino que está preparado desde a criação do mundo, certo? Então vamos ficar aqui com esse entendimento, grifa aí, guarda, que nós vamos falar bastante sobre isso durante todo o estudo, ok? Então ele está chamando para isso. Por quê? Aí ele começa a dizer aqueles porquês, né? Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede, fui forasteiro e você me hospedou, eu estava nu e você me vestiu, enfermo e você me visitou, preso e foste me ver. Então os justos, os que estavam à direita, que agora vão tomar posse do reino. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, tá bom? Então os que estão à direita de Jesus, de todas as nações, Jesus chama ele para tomar posse do reino, e aí ele diz que eles fizeram tudo isso, e aí esses justos que estão à direita dizem assim: Senhor, quando foi que te vimos com fome e nu e forasteiro? E eles citam tudo que Jesus falou aqui. Quando é que nós fizemos isso? E aí no versículo 40 Jesus diz assim: e o rei, com letra maiúscula, respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Que presença de Deus aqui na minha casa. Queridos, fala para mim o que a gente usa quando a gente faz todos esses benefícios que Jesus descreveu aqui nesses versículos anteriores. Para a gente dar comida, do que a gente precisa? Quem quiser abrir o áudio aí. Para a gente dar comida para alguém que está com fome, o que a gente usa? Para a gente dar... Não, ok, alimento. Mas como que você faz para ter alimento?
Dinheiro, preciso de dinheiro. Então, porque eu tive fome e me deste de comer, porque eu tive sede, eu preciso da água e me deste de beber, porque eu fui forasteiro, estrangeiro, e o que você fez com o estrangeiro? Você hospedou ele. Para hospedar alguém na sua casa, tem custo ou não tem custo? Opa! E bota custo nisso. Eu estava nu e me vestiste. Para comprar roupa, o que a gente precisa? Dinheiro. Eu estava enfermo e me visitaste. Quando você vai visitar um enfermo, o que geralmente você faz por ele? Você leva remédio, você leva cuidados, você leva cadeira de roda, você leva cama hospitalar, você leva tantos cuidados, ok? Eu estive preso e foste me visitar. Queridos, quando a gente vai visitar um preso, você vai com a mão vazia? Você leva comida, você leva roupa, você leva coisas de higiene que a pessoa precisa, você leva livros para ela ler, você leva as coisas e cada vez que você vai, tem gente que visita um preso, sai aqui de São Paulo e vai visitar no interior, vai visitar em outro estado, porque a pessoa está presa lá. Ela tem o transporte, ela tem todo o custo de locomoção para estar lá onde esse preso está. Para tudo isso que Jesus descreve aqui, precisa de dinheiro. Então, opa! Acendeu uma luz aí na cabeça de vocês? E aí Jesus diz algo mais importante ainda nesse versículo. Quando eles perguntam, os justos das nações, perguntam para Jesus: Jesus, quando é que nós fizemos isso pelo Senhor? Quando é que nós fizemos isso? Jesus disse assim: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Jesus era de que nação? Qual é a nacionalidade de Jesus? Judeu. Então ele era de Israel, de Jerusalém, ele era do povo judeu. Os irmãos de Jesus então eram também judeus, ok? Então Jesus está dizendo assim: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Queridos, o Espírito Santo me levou a uma passagem tão citada nos nossos dias e durante todos esses séculos que eu fiquei realmente parada. E na verdade, Deus me trouxe essa palavra num outro momento em que eu não estava estudando. Eu estava assistindo a novela Gênesis, semana passada ou retrasada, não me lembro o dia, aonde Deus fala com Abraão. E na hora que a novela estava mostrando a passagem, o Espírito Santo fez assim na minha cabeça, ó. Deu um estalo, um estalo. Mas sabe aquele estalo? Eu compartilhei na hora com meu filho, eu compartilhei na hora com meu esposo e agora eu quero compartilhar com você. Qual é a promessa que Deus faz a Abraão sobre bênção e maldição? Fala para mim, se alguém quiser abrir aí, Gênesis 12 ou 13, a respeito de bênção e maldição. O que é que Jesus diz para Abraão? Ouviram aí a Renata falando? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Queridos, há uma palavra liberada sobre o povo da linhagem de Abraão, sobre a linhagem de Jesus, sobre a linhagem dos judeus. Existe uma palavra no reino do Espírito e que ela não volta vazia. Jesus disse: todos aqueles que abençoarem a nação que vem de Abraão, todos aqueles que abençoarem a nação de Israel serão abençoados. Porém, todos que amaldiçoarem
a nação de Israel serão amaldiçoados. Quem é que está diante de Jesus aqui que nós acabamos de ler no versículo 32? Leiam de novo comigo. E todas as nações serão reunidas em sua presença. O que é que Jesus vai pôr à prova nesse dia diante de todas essas nações? Jesus dirá: aqueles que usaram os recursos financeiros, os bens que eu deixei para abençoar o meu povo, eu vou abençoar também. Vocês podem ver na história, em toda a história, toda nação que é parceira, que abençoa Israel, também é próspera. E toda nação que amaldiçoa Israel é miserável. Tô falando besteira para os mais estudiosos aí? Não. Até hoje e vai ser até a volta de Jesus. Então, enquanto a igreja de Jesus não entender que Israel, que o povo de Deus tem uma aliança diferenciada com Jesus e que nós precisamos abençoar o povo de Israel. E quando eu digo isso, eu não estou simplesmente fechando o cerco para Israel, mas o que eu quis mostrar aqui para vocês é que existe uma promessa. E Jesus está dizendo que quando nós fizermos para um desses pequeninos irmãos, Jesus está falando sobre uma promessa específica para Israel, queridos. E quando nós, povo de Deus, que temos os bens que Deus nos dá nas mãos, e nós usamos então em benefício do reino, quando nós usamos isso em benefício do próximo, quando nós usamos em benefício daqueles que Deus coloca para nós cuidarmos, quando nós colocamos isso em prol daquilo que realmente interessa no reino, e é impossível que nós não sejamos também abençoados pelo próprio Deus. Porque se é Ele que é dono de tudo, por que que eu, então, estou vivendo, né, de forma talvez diferente do que a palavra de Deus diz que eu deveria viver? Algum princípio eu estou errando, algum princípio eu estou deixando de cumprir, alguma palavra está escorregando das minhas mãos e eu estou deixando de usufruir então de tudo que Deus tem para minha vida, ok? Então Jesus está dizendo muito claro que recurso financeiro vai ser usado principalmente. De que época nós estamos falando aqui no capítulo 25, desde o 24? Da volta de Jesus, dos últimos dias. Queridos, virão dias em que nós vamos precisar ainda mais usar os recursos que Deus colocar nas nossas mãos. Nós vamos precisar multiplicar aqueles que têm capacidade para isso e nós vamos precisar então usar isso em prol do reino de Deus, em prol dos irmãos, em prol de Jerusalém, em prol de Israel, em prol do povo de Deus, desse povo escolhido, porque a palavra foi dada a Abraão: aqueles que te abençoarem serão abençoados, porém, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Você crê na palavra de Deus? De Gênesis a Apocalipse? Queridos, isso está lá. Há uma promessa liberada no reino espiritual. Aqueles que abençoarem Israel, o povo que veio de Abraão, a linhagem que veio de Abraão, que chegou até Jesus e que ainda está lá, que é das 12 tribos de Israel, eles precisam ser abençoados por todas as nações, porque quando isso acontece, Deus também abençoa cada uma dessas nações. Aí vem o outro povo que a gente vai falar semana que vem. Eu não vou me estender mais porque já está indo muito. Deu para entender o contexto do financeiro? Por que que Jesus começa contando uma parábola sobre vida financeira, sobre recursos que ele vai entregar nas mãos de pessoas capacitadas para multiplicar? Por quê? Porque vai precisar de muito dinheiro. Recursos financeiros. Já precisou e vai precisar.
principalmente nos últimos dias. Então nós precisamos saber que aquilo que Deus tem entregue nas nossas mãos tem uma finalidade de uso. E nós precisamos entender qual é essa finalidade de uso. Se nós não entendermos, nós vamos ser exatamente como esse servo inútil, infiel, que ou vai esconder na terra e tentar entregar para Deus o recurso como ele nos entregou, ou pior do que isso, nós vamos ainda desperdiçar e nem entregar para o Senhor o que ele colocou nas nossas mãos. Então nós precisamos olhar para essa parábola, para esse paralelo e identificar, assim como nós nos identificamos com as virgens, que nós temos que ver quem nós somos, se as prudentes ou se as loucas, nós precisamos saber quem nós somos nesses servos, fiel ou infiel. Aqueles que, com a sua capacidade, multiplicaram os recursos financeiros que Deus tem colocado nas nossas mãos, ou se nós temos escondido aquilo que Deus tem colocado por covardia, por achar que Deus é severo demais e nós não vamos saber, então administrar, e a gente não faz nada e a gente deixa por isso mesmo. E aí quando chegar aquele dia da separação nas nações, desse julgamento de pôr ovelhas e bodes, de que lado nós vamos estar? Será que Jesus vai poder virar para nós e dizer, eu tive fome e você me deu de comer? E aí, você sabe qual que é o grande problema desse versículo? E eu vou falar um pouco semana que vem. Jesus não está falando de salvação por obras, ok? Me lembrem isso, anotem aí. Jesus não está falando sobre ser salvo por causa das nossas obras. Não é isso. Ele está dizendo que finanças é para ser utilizado para o reino. Se eu não souber usar esse princípio, eu corro o risco de realmente perder a minha salvação por adorar Mamon, por tantas outras questões, ok? Mas não tem a ver com salvação por obras. Anulem isso na mente de vocês. Recursos financeiros são para ser utilizados para o reino de Deus, independente de sentido de obras para a salvação. Ponto final. Não precisa nem pensar, eu vou ser bonzinho a partir de hoje, então porque aí eu tô salvo naquele dia. Esqueça. Não é isso que vai trazer salvação, ok? Porém, nós vamos sim ter um ajuste de contas financeiros com o Senhor naquele dia. Amém, queridos? Eu queria que alguém orasse, porque minha voz tá estralando aqui. Deixa eu ver quem vai orar aqui por nós. Ai, Jesus. Pastor Marcos, ore por nós, por favor.